Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior nasceu em 12 de julho de 2000 em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. Sua família sempre foi bastante humilde, porém, seu pai Vinícius e sua mãe Fernanda sempre trabalharam demais para trazer o sustento para casa. Assim, a família jamais passou fome. E um detalhe importante de se falar é que a sua família sempre foi um grande alicerce para que ele conseguisse, com o passar do tempo, evoluir o seu futebol para um dia conseguir alcançar seus sonhos. E em 2006, seu pai o levou a uma das escolinhas filiais que o Flamengo tem, e ele levou em uma que ficava bem próximo à sua casa, no bairro de Mutuá, em São Gonçalo mesmo. E o interessante é que em sua primeira ficha técnica, ele foi inscrito como lateral direito. Porém, logo nos primeiros treinos, todos perceberam que deixar ele na lateral direita era um tremendo desperdício, e assim ele foi para o ataque. E falando um pouco do seu temperamento, ele sempre foi um garoto mais retraído na dele, bastante tímido, pouco falava e se expressava. Porém, era um garoto que já sabia o que queria da vida. Desde muito cedo na escola, ele dizia para os professores que iria ser jogador de futebol e por isso não precisava fazer as tarefas. Mas isso não significava que ele era um aluno indisciplinar. Muito pelo contrário, ele era um bom aluno. Não tirava notas altas, mas também não tirava notas ruins. Era mais ou menos regular para bom. E voltando novamente ao futebol, devido ao seu talento, em 2007 ele passou a jogar em 2 times. Ele jogava tanto na escolinha afiliada em São Gonçalo, como também no Canto do Rio, que era um time de futsal. E jogando futebol de salão, ele aprimorou os dribles em pequenos espaços, a agilidade e os reflexos que o ajudam até hoje. Mas, apesar de jogar muito bem futebol de salão, ele já tinha na cabeça dele que ele não queria ser um jogador de futebol de salão, e sim, queria mesmo jogar futebol de campo. Assim, em 2010, ele fez um teste para o campo do Flamengo e logo de cara impressionou a todos e sem problemas passou no teste. Porém, bicho, a distância era um grande problema. De sua casa até o Flamengo, onde ele treinava, era uma distância muito grande. Assim, a sua família e amigos ajudaram ele demais. Ele contou nesse período com a ajuda de sua mãe, contou com a ajuda de um pai de um amigo dele, que chegou a levar ele para treinar durante muito tempo. Chegaram até mesmo a alugar uma van. Também morou um tempo com o primo dele, que ficava mais perto do Flamengo, e é aquela coisa, né, bicho? Quando você quer algo de verdade, você consegue. Esse obstáculo da distância não impediu nem um pouco o garoto de treinar no Flamengo. E logicamente, aí entra a base familiar. A família dele ajudou e muito ele nesta parte. Até então, o Flamengo não ajudava em nada, nem em locomoção, nem financeiramente. Mas, em 2011, finalmente, o Flamengo percebeu que ali se tratava de uma joia do futebol e assim começou a ajudá-lo financeiramente para que ele conseguisse ir treinar tranquilo no clube. O tempo se passou e aos 13 anos, jogando pelo Sub-15 do Flamengo, ele já era titular e o principal jogador do time. Em 2015, ele conseguiu ser campeão da Copa Votorantim, que é um torneio de âmbito nacional.
E a essa altura ele já fazia parte das categorias de base da seleção brasileira. E pelo Sul-Americano Sub-15 com a seleção, além de ser campeão com o Brasil, ele terminou sendo o vice-artilheiro com 6 gols. Em 2016 ele foi para o Sub-17 do Flamengo e pelo Campeonato Carioca da categoria novamente se destacou. Ele se tornou o principal jogador do time, fez 10 gols e terminou sendo o líder de assistências. Depois, no mesmo ano, foi com a seleção Sub-17 jogar um torneio chamado BRICS e novamente Vinícius jogou muito bem. E no final, o time brasileiro conseguiu ser campeão. A essa altura, bicho, grandes clubes da Europa já estavam interessados no jogador. Assim, o Flamengo, para não perder o jovem craque, fez seu primeiro contrato profissional com uma multa estipulada em 30 milhões de euros, sendo 90% dos direitos para o Flamengo e 10% para o atleta. E não demorou muito, e no mesmo ano, Barcelona e Real Madrid entraram na briga para contratar o jogador. O Barça ofereceu 25 milhões de euros, mas o Real chegou com muito mais grana e ofereceu nada menos, nada mais que 45 milhões de euros. Assim, em 2016, o Real comprou Vinícius Júnior e com apenas 16 anos, sem mesmo nunca ter jogado no profissional, ele já era a segunda compra mais cara da história do Brasil. Assim, estava no contrato que quando o jogador completasse 18 anos, ele iria para o Real Madrid. Mas em 2017, Vinícius Júnior realmente começou a chamar a atenção do Brasil e do mundo. Tudo começou na Copa São Paulo, em sua primeira participação no torneio, sendo um dos mais jovens da competição. Mas isso tudo não atrapalhou em nada. O desempenho dele foi espetacular. Fez gols, deu assistências, foi importante em jogos importantes, enfim, foi um dos grandes destaques daquela Copa. Tanto que ele foi eleito o melhor meia esquerdo da Copa São Paulo. Depois veio o Sul-Americano Sub-17 e novamente o jogador brasileiro fez chover em campo. E não tem como não lembrar, bicho, daqueles 3 chapéus seguidos que ele deu contra o Paraguai. Sensacional, Vinícius Júnior. E garoto, para tudo! Mas, resumindo, o Brasil terminou sendo campeão, sendo Vinícius o artilheiro e melhor jogador. E não demorou muito e logo depois o Flamengo subiu ele ao profissional. E em maio de 2017, em um jogo contra o Atlético Mineiro, pela primeira rodada do Brasileirão, Vinícius Júnior estreou no profissional. E depois de alguns jogos, em 12 de julho contra o Palestino do Chile, ele marcou o seu primeiro gol na carreira profissional. Neste ano de 2017, o Flamengo ficou com o vice da Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro em 6º colocado. E a jovem promessa fechou o ano com 37 partidas, 4 gols e 1 assistência. Já em 2018, agora mais maduro, seu futebol teve uma grande evolução. Nesse ano, ele se tornou um jogador muito mais decisivo e também se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Libertadores. E depois que ele completou 18 anos, a hora de deixar o Flamengo e ir para Espanha, para o Real Madrid, chegou. Em 2018, em meio ano apenas no Flamengo, ele jogou 28 partidas, fez 10 gols e deu 4 assistências. Ele deixou o Flamengo sendo o artilheiro do time no ano. E pelo clube carioca foram 65 partidas, 14 gols e 5 assistências. E recentemente o jogador foi apresentado oficialmente e já está disponível para jogar no Real Madrid. E analisando a trajetória dele, a gente percebe que ele sempre foi um diferenciado. Por onde passou, conseguiu se destacar. E claro que sua história está apenas no começo. Mas se ele manter esse ritmo, bicho, teremos, sem dúvida nenhuma, um grande jogador nível mundial.